Opa, bora lá, moçada. Bom, comunicando-se através da rede. Nós já começamos essa aula em um outro momento, né? E não teve como a gente continuar. Vamos ver se a gente consegue matar ela hoje. Bom, a gente sabe que uma comunicação através da rede tem alguns elementos. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um deles, suas características, funcionamento, de forma geral, e depois a gente vem detalhando de acordo com cada camada de rede. A gente vai ver hoje também qual que é o modelo de rede que a gente vai seguir na nossa disciplina, e assim por diante. Quais os elementos da comunicação? A gente tem três: a origem, o canal e o destino. Ou seja, a origem é a fonte, de onde que está surgindo a comunicação. O canal é o meio, né? Como é que eu vou fazer para me comunicar? Qual o meio que eu vou utilizar para que aconteça essa comunicação? E o destino é o receptor. Então, sempre, né? O tipo de comunicação mais comum, você tem que ter uma origem, um destino e um meio para fazer essa conexão entre a origem e o destino. Nós vamos ver que tem vários tipos de fonte, vários tipos de receptor, vários tipos de origem e destino e vários tipos de meios também. E às vezes a gente pode utilizar até todos os meios possíveis numa mesma comunicação. Ok? Bom, definição de redes de computadores. Isso está meio fora de moda, né? Questão da definição. Até porque hoje as redes não são mais só de computadores, elas são de vários tipos de dispositivos. Desde que possam se conectar, trocar informações, acessar serviços, está na rede. Bom, comunicação por mensagens. Como é que funciona a comunicação por mensagens? Os dados são enviados através da rede em pequenos pedaços, que a gente costuma chamar de segmentos. Por que acontece esse tipo de coisa? Ah, Fred, por que eu tenho que transmitir em pequenos pedaços se a minha rede, por exemplo, ela é grande, eu tenho aqui, sei lá, um link de 200 megabytes por segundo, a capacidade do meu link, transmitir 200 megabytes a cada segundo. Eu poderia passar pacotes de 200 megabytes. Mas, infelizmente, o mundo ainda não está conectado numa velocidade dessa, numa capacidade dessa. Então, normalmente se diminui, se quebra, né, o pacote que vai ser transmitido em pequenos pedaços. E esses pedacinhos são chamados de segmentos. A gente vai ver aonde que isso acontece, em qual camada, mas é importante a gente já saber de início que as transmissões são em pedacinhos pequenos, tá? Então, eu tenho que transmitir aqui, gravei essa videoaula. Essa videoaula vai dar o quê? Uns 80 megas, 120 megas. Não dá para me mandar ela inteira, eu tenho que quebrar. Porque, às vezes, a capacidade da minha rede é de 200 megas. Mas de outra pessoa é de menos. É de 10, é de 20, é de 100, é de 70, é de menos de 1 mega, tá? Então, tem que haver toda essa questão da segmentação. Outra coisa que acontece de forma comum para garantir, né, a comunicação é o que a gente chama de multiplexação. O que seria essa multiplexação? É que no mesmo dispositivo você tem várias aplicações diferentes, rodando ao mesmo tempo. Até um browser que você abre lá, você está conversando com vários sites diferentes. E na maioria das vezes, cada site tem uma aplicação própria rodando. E aí você vai transmitir pacotes, né, ou segmentos de várias comunicações ao mesmo tempo. A multiplexação é a capacidade de misturar essas informações e transmitir de acordo com que elas são geradas. Tá? Então não tem essa obrigação de gerou comunicação, transmite para depois as próximas. A multiplexação deixa que isso aconteça naturalmente. Bom, componentes da rede. Toda rede tem hardware e tem software. A ideia é a mesma. Os equipamentos todos têm hardware e todos têm software. E a rede não é diferente disso. Então, os componentes da rede, hardware e software. O que são dispositivos finais? Eu falei para vocês ali em cima, ó, e os elementos da comunicação são origem, canal e destino. Os dispositivos finais são as pontas da comunicação. Por isso o nome de
dispositivos finais. Elas estão no fim, ou gerando a informação a ser transmitida, ou recebendo a informação que foi transmitida. Por isso o nome de dispositivos finais. Tá? Então, normalmente é o equipamento que gera a informação e que recebe. Tá? Eles são chamados também de hosts. O que são hosts? Host é um dispositivo, desde que esteja conectado a uma rede. Ah, Fred, um computador é um host? Depende. Se ele estiver conectado numa rede, ele é um host. Se ele estiver desconectado, ele não é um host. Ele não passa de um computador. Ok? Então, dispositivos finais são aqueles dispositivos que estão na ponta, no fim da comunicação, gerando ou recebendo informação. Ok? São chamados de host porque estão conectados na rede. Então, cada elemento, cada dispositivo final plugado numa rede, ele é conhecido como um host. Dispositivos intermediários. O dispositivo intermediário é aquele dispositivo que fica entre os dispositivos finais, tá? Propiciando que haja comunicação entre os dispositivos finais. Então, o dispositivo intermediário é aquele cara que vai prover essa comunicação. A gente tem alguns exemplos, como switches, hubs, pontos de acesso Wi-Fi, roteadores, modems, e por aí vai. Alguns firewalls também conseguem fazer esse papel de dispositivo intermediário. Tá? Então, ele é intermediário por quê? Porque está no núcleo da rede, fazendo a comunicação entre quem? Entre os dispositivos finais. Pessoal, se tiver alguma dúvida, dá o grito, tá? E se inscreveu lá no chat, alguém aí me avisa para mim ir lá dar uma lida. Funções de um dispositivo intermediário. Qual que é a ideia? O que esse dispositivo intermediário vai fazer? Ele vai prover conectividade e assegurar o fluxo de dados na rede. Então, é ele que provê essa conectividade. Quando você tem um dispositivo intermediário do tipo switch, numa rede local, ou seja, numa rede onde ela está interligada num único local, como, por exemplo, a rede da sua casa. Ah, Fred, mas eu não tenho rede na minha casa. Tem sim. A não ser que você só tenha um dispositivo. E esse dispositivo ele vai ser considerado uma rede. Por quê? Porque ele está plugado em outra. Né? Senão vocês não estariam aqui falando comigo nessa aula online. Tá? Então a rede da sua casa é do roteador do seu provedor de internet, do seu provedor de serviços, né, de conectividade, para trás. Então, eu tenho aqui realmente, Fred, tem aqui um modemzinho, ou não é um modem mais, é um roteador, né? Você tem um roteadorzinho e eu tenho plugado nele alguns dispositivos a cabo, como o meu PC, o meu notebook, e tem plugado nele uma rede Wi-Fi, que é os meus tablets, os meus smartphones da minha família. Ou seja, isso aí é uma rede local, que a gente nomeia de LAN, Local Area Network. Beleza? Então, o dispositivo intermediário, no caso da sua rede local, é o seu roteador. É o seu switchzinho que pode estar ligado no roteador para prover, né, mais conectividade através do cabo. Ou é o switchzinho Wi-Fi faz parte do mesmo equipamento do seu roteador, que vai criar essa rede Wi-Fi, essa conectividade Wi-Fi. Ok? Meio físico. Bom, lá em cima, na primeira apresentação, falei para vocês, origem, canal e destino. Origem, dispositivos finais. Destino, dispositivos finais. Hosts, conectados na rede. Dispositivos intermediários, aquele equipamento que vai prover essa conectividade entre os dispositivos finais, entre os hosts. E o canal é o meio. Como é que eu vou ligar fisicamente a minha origem até o meu destino? Tudo bem, Fred, tem ali no meio do caminho um dispositivo intermediário. Mesmo assim, como é que eu vou ligar a origem no dispositivo intermediário, do dispositivo intermediário até o meu destino? É através do meio. Esse meio a gente chama de meio físico. E o meio físico, a gente tem 3 tipos muito conhecidos, que é
cabo, que é fibra ótica, ou que é wireless, ou meio sem fio, conexão através da luz, que é a fibra ótica, e o cabo de cobre, que é esse cabo mais conhecido nosso, normalmente o cabo TP azulzinho. Infelizmente, a gente não está em laboratório, né, para me mostrar para vocês cada um deles. Mas são os 3 tipos de meio físico que a gente vai utilizar. Local Area Network é uma rede local. Está aqui para vocês não perderem, né? Quem quiser estudar mais tarde, ler como é que é o conceito. Mas eu já expliquei para vocês o que é uma Local Area Network. Então, toda vez que você tem ali uma redinha no mesmo local, ela é considerada como uma LAN, uma Local Area Network. Então, toda vez que eu falar, pessoal, vamos montar uma LAN, então você sabe que é uma rede local. Eu tenho as WANs, ou seja, uma rede maior, uma larga escala, né, em locais separados. E aí o que acontece? Toda vez que eu estiver interligando 2 redes que estejam geograficamente separadas, eu tenho a famosa WAN. Tá? Então, um conjunto de LANs, se não estiverem no mesmo local, vai ser uma WAN. Então, isso exemplifica bastante. Por exemplo, nós temos a unidade 1 e a unidade 2. Vocês já entraram no ensino remoto, talvez nem conheçam as 2 unidades do campus onde vocês estudam. E a unidade 1, uma LAN. Unidade 2, outra LAN. A rede do campus avançado Uberaba Parque Tecnológico, uma WAN. Ok? A internet. O que seria uma internet? Pessoal, a internet é uma malha global de redes interconectadas. A internet nada mais é do que uma grande rede composta de várias outras redes. Por exemplo, a rede da minha casa, com a rede da casa de cada um de vocês que está se conectando agora, nesse momento, e através de quem? De provedores de serviço, fazendo ali a parte intermediária com seus roteadores. Tá? Então, a internet é uma rede gigantesca, nossa senhora, hein? Acho que deu cãibra agora na língua. Uma rede gigantesca, conectando todo o mundo, né? Conectando todas as redes domésticas, empresariais, privadas, públicas e por aí vai. Quando eu falo uma intranet, pessoal, uma intranet é uma rede composta por outras redes, porém, ela é de uma mesma organização. Então, se eu pegar, por exemplo, os 9 campos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e mais a reitoria, eu tenho uma intranet. Está cada um numa cidade, Uberaba tem 2 campos, Uberlândia tem 2 campos. Então, estão espalhados, né, não estão no mesmo local, na mesma área geográfica, mas, porém, é considerado uma intranet, por quê? Porque é uma rede fechada daquela mesma organização. Ela pertence ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Tá? E ela é uma rede fechada, de uso fechado daquela organização. Por mais que ela seja uma WAN, né, em várias cidades, né, se conectando, ela é uma rede fechada. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, a gente chama de intranet. Uma coisa... Opa! O Kaique perguntou alguma coisa no chat. Oi, Kaique. Cara, é o seguinte, se você tiver um dispositivo intermediário só, aí cai todo mundo. Como para cada rede, se você parar para pensar, em sua casa com certeza deve ter um roteadorzinho de alguma empresa de telecomunicação. Correto? Isso. Esse roteador é um dispositivo intermediário, que está ligado, o da sua casa, ligado com o roteador lá da empresa que te proveu o serviço. Que está ligado com a empresa que proveu o meu serviço, que está ligado com a minha casa. Entendeu? Então, cada
empresa que provê o serviço, ela tem normalmente um rack com muitas comunicações atendendo a cada roteador de cada casa. Então, se caiu o seu, não quer dizer que vai cair o meu, tá? Às vezes, quando cai um provedor de serviço inteiro, aí você tem chance de uma queda maior de quantidade de clientes. Mas, do contrário, não. Bom, moçada, a gente precisa conhecer algumas representações, porque eu vou passar para vocês, né? Alguns desenhos, como é que funciona isso, aquilo, dar exemplos, e aí é legal que vocês já conheçam. Então, eu tenho aqui esse círculozinho com as setinhas, que na hora da gente desenhar, né, como não tem nenhum artista aí, vai ser um círculozinho com um xizinho, tá? Dentro. Então, é o famoso router, ou roteador. Tá? É ele que interliga uma rede à outra. Ele só serve para interligar uma rede à outra. Tá? Ele não serve para você estar fazendo a ligação entre dispositivos. Ele é utilizado para colocar uma rede com a outra. Se você ligar um computador numa porta dele e outro na outra, os dois computadores, cada um vai estar numa rede diferente. Tá? Então, a ideia não é essa, porque a ideia é você colocar os dois computadores na mesma rede, para que haja comunicação. Aí, para isso, a gente usa esse cara aqui, ó, o LAN switch, ou simplesmente switch. Tá? Ele tem várias portas, o mais comum é com 24 portas, e aí você consegue plugar até 24 computadores nele. Fred, mas minha rede tem mais, como é que eu faço? Você liga um switch no outro e disponibiliza mais portas. Ah, precisa de mais, liga outro switch e disponibiliza mais portas. Isso se chama cascateamento ou encadeamento de switch. Ok? O hub praticamente desapareceu, porque ele fazia mais ou menos o mesmo trabalho do switch, só que ele utilizava o mesmo barramento, ou seja, como se fosse um único cabo, e aí você puxava ramificações desse cabo. Como era o mesmo cabo, tinha muito conflito de informações, e aí você tinha muita perda de sinal. Então, hoje, o que a gente utiliza é o switch. Um server, que a gente chama de servidor, é um dispositivo final igual a qualquer outro. A diferença é que ele tem uma capacidade maior de processamento. Por quê? Porque ele é um cara que provê um serviço. Por isso o nome servidor. Ele vai servir. Ah, vai servir o quê? Vai servir um site de internet, com o protocolo HTTP. É um serviço, né, através do servidor. Ah, eu tenho aqui um serviço de DNS. Então, vou montar um servidor, habilitar o serviço e colocar ele para atender os demais dispositivos finais. Então, normalmente, um servidor é um cara que recebe muita solicitação, muitos dispositivos finais se conectam a ele para utilizar daquele serviço que ele está provendo. Ok? Um desktop computer, um computador, um PC normal, desde que esteja conectado à rede. Então, ele passa a ser um host, dispositivo final da rede, conectado, um host. Um laptop, tem essa figurinha aqui. Um firewall, é esse murinho lindo e maravilhoso. Um firewall é utilizado para fazer segurança de uma rede. Então, normalmente, se eu for utilizar um firewall, eu vou pôr ele na frente do meu roteador, que é para quê? Proteger a entrada da minha rede. Telefone IP. Bom, com a disseminação dos smartphones, o telefone IP também morreu, gente. Então, o telefone IP foi bem no início, quando não se tinha telefonia móvel, principalmente, e aí as empresas precisavam se conectar sem depender do cabo telefônico. Aí começaram a utilizar o telefone IP dentro, né, da própria internet. Então, hoje, com a utilização dos smartphones, esse cara praticamente deixou de existir. O Wireless Access Point, um ponto de acesso sem fio. Tá? Então, normalmente você quer uma espécie de repetidor.
Ah, eu estou precisando aqui transmitir um sinal, tá, wireless, e aí eu crio um ponto de acesso para as pessoas se conectarem à minha rede Wi-Fi. Ou então eu tenho um wireless router, um roteador wireless, que vai interligar duas redes, a minha rede através do cabo com a minha rede através do Wi-Fi, sem cabo. Esse raiozinho vermelho significa um cabo para interligar redes WAN de grande distância. Então, quando eu for fazer uma simulação onde eu estou interligando duas redes, por exemplo, eu tenho uma empresa de, sei lá, uma fábrica de bebidas, e aí eu quero interligar minha fábrica com minha distribuição. Eu tenho a fábrica em Uberaba e a distribuição em Uberlândia. A distância é grande, é uma WAN. E aí o cabo que eu vou utilizar para linkar os roteadores de Uberaba com de Uberlândia é esse carinha aqui, ó. Terminologias importantes. É o que vocês precisam entender um pouco, alguns termos. Placa de interface de rede. A placa de interface de rede é um adaptador LAN. Tá? É o cara que vai fornecer a comunicação física do dispositivo com a rede. Porta física. É a portinha que está ali dentro da placa de interface de rede. E ela tem uma identificação e é através dela que a gente identifica aquele dispositivo na rede. Tá? Então eu tenho a placa de interface que contém uma porta física, onde eu vou plugar um cabo, por exemplo, ou onde eu tenho um endereçamento ali, wireless, ou ter uma porta de fibra ótica. Tanto faz o meio, mas a terminologia é a mesma. E por último eu tenho a interface. O que é a interface? A interface é a identificação dessa porta física, que está dentro da placa de interface de rede. Então, essa interface é que tem um nome. Por exemplo, se eu tenho um PC e utilizo aquele cabinho, normalmente ele é azul, o cabo UTP, que é o cabo de rede, o RJ45. Mas agora, né, ficou tão comum esse cabo que ele aparece branco, aparece amarelo, cinza, mas não deixa de ser um cabo UTP com a portinha RJ45. Aquela portinha física lá se chama porta física mesmo, aquela portinha que está lá, onde você vai plugar o cabo. A placa onde aquela porta está, né, tá fixada se chama placa de interface de rede. E quando você pluga o cabo naquela porta física, que ele acende a luzinha, cria-se uma interface. Essa interface tem um nome que é identificado pelo roteador, pelo switch, e nela que você vai dar o endereçamento para que haja comunicação na rede. Beleza? Então, placa de interface de rede é uma coisa, porta física e interface outra. Ok? Fiquem atentos a essa terminologia. Regras que regem a comunicação. Eu costumo falar que essas regras é o que a gente aprendeu com os nossos pais com outro nome de educação. Como é que funciona isso? Simples, moçada. Quando um fala, o outro escuta. Se eu vou conversar com alguém, eu vou conversar na mesma língua daquela pessoa. Porque senão não vai haver entendimento. Não adianta eu dar uma aula em mandarim para vocês, se a língua mãe de vocês é o português. E o português brasileiro, que o português de Portugal é bem diferente. Então, gente, para que haja uma comunicação, primeiro passo, você tem que falar utilizando a mesma língua. Segundo passo, educação. Aguarde sua vez. Se eu estou falando, vocês escutam. Se vocês estão falando, eu tenho que parar de falar para conseguir escutar vocês. E por último, normalmente se tem uma sinalização. Quando eu termino de falar, ou eu vou ficar em silêncio, ou não sei se vocês já notaram, eu falo assim, beleza? Ou seja, eu acabei de falar. Porque senão eu fico calado aqui, vocês calados aí fica aquele silêncio. Mas o silêncio também pode ser uma sinalização de que acabou a comunicação, ou que eu acabei de falar e agora é a vez de vocês falarem, ou que a origem parou de falar, de transmitir, e é hora do
destinatário receber e deixar de ser destinatário, passar de ser origem, e assim sucessivamente. Então, para que haja comunicação, eu tenho que respeitar algumas regras. Tá? Uma linguagem comum, aguarde sua vez e sinalize quando terminar. Isso tudo está escrito aonde? Está escrito nos protocolos de rede. O que são os protocolos de rede? São os algoritmos que ditam as regras daquele protocolo. Então, tem um algoritmo ali rodando para garantir que haja essa comunicação e ele segue regras rígidas, que são determinadas pelo protocolo. Tá? Então, para que os dispositivos se comuniquem com sucesso, um conjunto de protocolos de rede deve descrever exigências e interações precisas. Conjuntos de protocolos de rede descrevem processos, tais como o formato e a estrutura da mensagem, o método pelo qual o dispositivo de rede vai compartilhar informações, como e quando mensagens de erro e de sistema são passadas entre os dispositivos, e a configuração e término das sessões de transferência de dados. Então, isso tudo são regras estabelecidas pelo grupo de protocolos de rede. E a gente vai estudar vários protocolos daqui até o final do ano. Pessoal, esses protocolos são assim, a gente determina aqui, acabou e beleza, a partir de agora a nossa rede vai utilizar. Não. Isso tudo tem regras, e as regras têm que ser mundiais. Então, eu tenho aqui, um conjunto de protocolos e padrões da indústria. Isso aqui é mundial. Quem rege isso aí é o I3E, ou IEEE, ou o IETF. Esses dois caras aqui, é que regem esses protocolos. Então, se você quiser criar um novo protocolo, tem que passar pelo I3E ou pelo IETF, dependendo do tipo de protocolo que você está criando. E aí esses caras regulamentam, e aí a indústria passa a utilizá-los. Por exemplo, uma placa de rede, ela não pode ter o endereço IP alterado. Ah, Fred, mas na hora que eu vou jogar um joguinho ali e tal, não sei o quê, o cara deixa eu criar outro endereço, outro MAC address para minha placa de rede, você está criando um MAC address virtual. O que está ali escrito dentro da sua placa de rede, ele é inalterável. E ele sai de fábrica. Toda vez que um fabricante de placa de rede quer fabricar alguns milhares de placas de rede, ele entra em contato com esses órgãos reguladores e aí os órgãos passam para ele uma faixa. Olha, do MAC address tal até o tal, você pode colocar nas suas placas de rede. Tanto que você trocou a placa de rede do seu computador, ele já dá uma parada lá e fala, opa, peraí. Tem outro MAC address aqui. Você precisa mudar o endereço IP. E assim sucessivamente. Então, esses órgãos são reguladores. Bom, moçada, tá acabando, hein? Só mais um pouquinho, pode ser? Pode. Como é que funciona essa interação de protocolos? Então, eu tenho alguns protocolos, cada um de acordo com uma camada de rede. E aí, para a gente estudar todos esses protocolos que interagem para garantir essa comunicação, a gente estuda camada por camada. E aí a gente vê primeiro a camada de aplicação, tem vários protocolos. Depois a gente vê a camada de transporte, que tem menos protocolos responsáveis pelo transporte. Camada de rede, que hoje praticamente só tem um, e uma variação dele, que é o IP. E as camadas de enlace de dados, tá? Que é praticamente a camada que gerencia a placa de rede. Então, a gente vai ver isso aí com um pouquinho mais de calma e cada uma delas. A gente até pode ter protocolos de tecnologia independente. Porém, para que haja uma troca de informação, né, com a grande rede, a rede mundial, que é a internet, eles têm que seguir, né, alguns protocolos padrão. Usando modelos de camadas. Nós vamos parar aqui e vamos começar a estudar modelos de camadas a partir da próxima aula. Por quê? Porque é através do modelo de camadas
que a gente vai definir como é que será o funcionamento da rede e quais os protocolos a serem utilizados. Então, aqui, ó, os benefícios de se usar modelos em camadas. O primeiro dele é que você consegue trabalhar ou tratar a funcionalidade de cada protocolo de forma separada. Então, se eu tenho um problema na aplicação, eu não preciso olhar todos os algoritmos de todas as camadas da rede. Eu só vou olhar na camada de aplicação. Eu não tenho que ficar verificando ou vasculhando tudo. Eu já sei onde está. Se eu tenho um problema de transporte, é lá na camada de transporte que eu tenho que olhar. Então, de acordo com cada funcionalidade de cada protocolo, eu tenho a sua camada. E aí, de acordo com onde acontece o problema, é só eu ir naquele local específico e resolver. Por isso é uma vantagem de se ter modelos em camadas e não uma camada só, por exemplo. Que aí, todo probleminha eu teria que vasculhar a camada inteira. Tá? Outra coisa, estimula a competição. Então, se você tem várias camadas, você quer desenvolver alguma coisa, você não precisa desenvolver para todas as camadas. Se eu quero desenvolver só uma aplicação, eu vou me preocupar só com a camada de aplicação. O restante eu não preciso criar de novo. Eu posso utilizar o que já está pronto lá. Então, isso ajuda muito na competição e na criação de novas aplicações. E outra vantagem é que ela fornece um idioma comum. Ou seja, a regra é para todos, independente da língua que você fala. Tá? Você tem ali uma regra de comunicação que é mundial. Então, você desenvolveu utilizando aquela regra lá, o que está especificado naquele protocolo, o mundo inteiro consegue acessar a sua aplicação. A gente tem dois modelos, o modelo TCP/IP e o modelo OSI. Tá? Então, nós vamos aprender na próxima aula como funciona o TCP e como é que funciona o OSI. E a gente vai continuar, né, até o final do ano, utilizando o modelo OSI. Ok, moçada? Beleza?